uma das coisas que eu sempre fiz, em todas as ocasiões que eu sempre tive a oportunidade, das minhas lives, das entrevistas, sempre mostrei uma disponibilidade para o diálogo direto. Contrariamente, por exemplo, com que o presidente da UIR, com o presidente do Conselho Constitucional faz, quando fala do diálogo com Venâncio, coloca sempre num pedestal do enigma. Diz, não, nós estamos abertos para o diálogo com a sociedade civil, não sei, mas a pergunta é direta, quer dizer, qual é o diálogo, qual é a relação ao Venâncio, mas sempre entra na generalidade e torna aquilo uma coisa diluída, não é? Portanto, mas eu sempre falei que não tem problema nenhum de um roteiro de diálogo direto. Está disponível a tomar a iniciativa de ir para lá ter com ele? Ou nem por isso? Não, nunca tomei nenhuma iniciativa dessas, mas sempre deixei-me aberto. E depois, como tem havido muitas pessoas que vêm como interlocutores, que dizem que são do regime, têm contactos privilegiados, não sei o que, vem falar comigo. Toda essa gente sabe que sempre lhes dei garantias de que da minha parte não havia nenhum entrave e que eu estaria disponível para esse tipo de... Na altura, como presidente Nussi deu um roteiro de algumas questões que queria ver nesta plataforma de diálogo. Continua com o mesmo roteiro ou está disponível para abrir mão deste roteiro e iniciar um novo diálogo com outras condições com Daniel Chapo? Claro que já a situação muda um pouco, porque eu antes estava fora do país, estava no exílio, então havia, por exemplo, pré-condições que tinham muito a ver com o meu retorno ao país. É lógico que nunca se fez nada por isso, mas eu vim sob conta e risco próprio. Nunca me foi dada nenhuma garantia de que as pré-condições relativamente à minha segurança, à minha situação legal, seria resolvida. Mas eu vim, pus-me aqui disponível. Eu penso que agora estou a ser levado para interrogatórios, tenho processos contra mim, porque nunca ninguém me deu garantia de que esses assuntos seriam resolvidos. Mas, logicamente, que daqueles 20 pontos, certamente que poderiam reduzir para 17 ou 16 pontos, porque algumas pré-condições com a minha situação do exílio iam ser reduzidas. Só tirava 3 ou 4 que tem a ver com as pré-condições por cada situação do exílio. O resto eu acho que continua a ser muito pertinente. Não estou a ver alteração disso. Quer dizer que vamos supor que haja uma predisposição para o chefe de Estado de haver esse diálogo. Quer dizer que Venâncio assumiria os 17 pontos como o ponto de partida. Sim. Sem isso, não há diálogo. Não tem problema. Não, aquilo é uma proposta, atenção, é uma proposta que eu levo ao diálogo. Agora, chegado ao diálogo, aquela proposta pode modificar, pode aumentar, isso não tem problema. O que eu quero evitar é ir para um diálogo sem saber exatamente o que é que nós vamos discutir. Então, como um contributo para ver clareza do que vai ser levado à mesa do diálogo, aquela é uma proposta que eu levo. Agora, logicamente, que também tenho as minhas linhas vermelhas, linhas verdes em relação à mesma proposta, não é? Tudo bem. Voltamos às perguntas dos internautas com a nossa colega Liliana Mangoff para buscarmos um pouco de fogo aqui na nossa conversa. Agradecemos os nossos internautas que estão no Facebook, no nosso YouTube, a nos acompanhar. Agradecemos que possam partilhar ainda mais, que pudessem subscrever ao nosso canal do YouTube e também ao nosso Facebook. Vamos às perguntas, a segunda ronda de perguntas com a Liliana Mangoff. Certo. Francisco Joaquim pergunta a Sua Excelência, Senhor Presidente Venâncio Mondlane, daqui para frente, qual é o posicionamento ou abordagem que terá nos seus comícios? A segunda pergunta é: pode assegurar que estará como membro do Conselho de Estado? O Sr. Milton Conrado quer saber do fundo de 600 milhões que prometeu para aqueles que perderam seus negócios e para quando está. O Sr. Dionísio Costa Nipive pergunta: quando é que o VM7 virá agradecer o povo de Nampula? E, por último, o Sr. Mutap pergunta como ficou o Ponta de Lança e o assunto da bandeira. Muito bem. Também quero registrar as perguntas para não nos perdermos. Tudo bem. Não sei se queres fazer a introdução. Não, fica à vontade. Tá bem. Primeira pergunta: qual é a abordagem em relação aos próximos comícios? Bem, sabe, os comícios, eles são sempre contemporanizados, né? Quer dizer, eles dependem muito também da atualização dos assuntos da atualidade, né?
E neste momento, quais são os assuntos que nós temos? Assuntos da segurança, não é? Aquilo que eu tinha dito, assuntos de segurança, você sabe, neste momento, como eu disse, nós já apresentamos um relatório que comprova a perseguição dos nossos membros, a execução dos nossos membros, isso é extremamente importante. Estes processos que estão a ser movidos contra nós dentro do sistema de justiça, isso é importante, porque não somos só nós, quer dizer, nós somos apenas um espelho daquilo que acontece um pouco pelo país todo. E, logicamente, também, outra coisa que deve ser vista é o nosso projeto que eu falei há pouco tempo do desenvolvimento para o quinquênio. Quer dizer, o que é que nós pensamos? Para não só estar a falar de coisas de curto prazo, portagens, IVA, não sei que, coisas circunstanciais. E agora é preciso começar também a mostrar às pessoas o que é que nós pensamos para o país, por exemplo, a médio prazo, em 5 anos, em 10 anos, o que é que Moçambique nós queremos? Qual é o Moçambique que nós sonhamos? Então, essa discussão vai começar agora, que já terminamos também o nosso projeto de quinquenal. Portanto, vai ser mais ou menos esta tónica dos próximos comícios, né? O que mais? Deixa-me ver aqui. Se vai assumir o Conselho de Estado. Bom, essa é uma pergunta que está em aberto, né? Essa é uma questão que está em aberto, porque eu sei que assumir o Conselho de Estado é constitucional, quer dizer, não é uma questão, a Constituição é que prevê e preconiza isso, não é uma questão de favor de ninguém, não há ninguém que tem que prestar algum favor sobre isso, isso é automático pela própria Constituição, mas, logicamente que eu acho que assumiria isso depois de notar, como eu sempre disse, algumas questões que eu acho fundamentais e básicas para o nosso povo, que está a chorar, que está sendo chacinado, que está sendo humilhado, escravizado agora. Eu gostava que houvesse garantias disso para tomar o assento no Conselho de Estado. Os 600 milhões de dólares para os empresários, ou para a recapitalização dos empresários que sofreram com as manifestações. Bom, eu fiz a proposta, levantei essa questão tanto no ofício que tínhamos enviado para o Presidente News, assim como no primeiro decreto que nós emitimos no dia 17 de janeiro. Essa questão está lá. Temos propostas muito concretas de como é que se pode ter esses 600 milhões, mas nós notamos que no programa dos 100 dias já lá vem uma cláusula deste governo que foram, digamos, copiar esta ideia. Portanto, se copiaram a ideia e quiserem implementá-la, não há problema nenhum, nós aplaudimos, porque é isso que a gente quer para o nosso país. Quando é que vou visitar Nampula? Bom, Nampula, de fato, eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo, Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27. Portanto, nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né? Daquelas medidas dos 100 dias. Portanto, antes do dia 27 de abril, nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos. Porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então, as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Ponta de lança. A ponta de lança foi naquela altura, naquela época, e nós vamos ter agora coisas muito mais interessantes nos próximos tempos, que não vai precisar de ficar com muita saudade da ponta de lança. Bem, vou aproveitar esta level de perguntas para fazer algumas relacionadas que eu tenho aqui comigo. Okay. Depois dos 100 dias,
plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são as dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime, que tudo é vandalismo, sempre associa a manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional, manifestação é um direito fundamental dos cidadãos, quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum, sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar, nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar, isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa as expectativas do próprio povo. Mas aqui a percepção é ao contrário, que a manifestação tem que ser combatida. Os manifestantes têm que jurar sangue dos manifestantes, quer dizer, é tudo exatamente a pirâmide virada totalmente ao contrário, né?